De fato, a situação é verdadeira. A gente está sem veículo mesmo. Já vai fazer 2 meses que a gente está sem veículo, porque chegou o período de fazer as revisões regulares e por se tratar de ser um... Deixa eu te falar, eu estou gravando, uma vez que aqui é um órgão público, né, e eu prestando aí o papel de cidadão. Tem algum problema? Não. Vai ficar à vontade. Tranquilo. Pois pode continuar. Sim, então a situação é a situação verdadeira mesmo, a pessoa ficar denúncia, até porque às vezes que as pessoas, desde esse período de junho, dia 9 de junho, que a gente está sem o veículo, desde esse período, as pessoas que fazem ligações, que entram em contato com o CTLA, indicando, informando alguma situação que uma criança esteja em risco, a gente informa que nós recebemos a denúncia, que vamos anotar e tomar as providências desde que não seja necessária a utilização de veículo, né? Quando se for fazer atendimento meio esporádico, de comparecer, ou a gente ter contato para ligar, para comparecer, a gente faz isso. Agora, quando se tratar do veículo, a gente informa que estamos sem veículo, por conta que o veículo foi para revisão em Teresina, autorizado pela prefeitura, e desde então o veículo foi consertado, mas não foi feito o pagamento. A prefeitura não efetuou o pagamento. Por essa razão, o veículo não está disponível, eles não liberam o veículo para vir para o conselho por falta de pagamento. Segundo deixa eu te perguntar, já que eu estou gravando aqui, você está ciente, eu posso posicionar a câmera aqui para ficar mais, né, mais à vontade, fica até melhor para a população que está ouvindo e tudo mais. Então eu vou só desligar rapidinho e posicionar as câmeras, bem? Tá bom. Pessoal, acabei de posicionar aqui as câmeras, né? Primeiro eu queria te agradecer, né, pela permissão de estar gravando, né, de um ângulo em que a população entenda mais, e gostaria de parabenizar também, porque isso é democracia, né, uma vez que você é um funcionário público, um órgão importantíssimo do município, né? Enfim, como eu havia falado no início, né, eu recebi essa denúncia acerca do transporte, né, e segundo a informação que eu recebi, é que já havia aí mais de mês, né, que o Conselho Tutelar estaria com seus trabalhos parados devido à falta de transporte. Fala um pouquinho sobre essa questão novamente, Elias. É interessante, William, porque eu sou formado em administração, eu sei os princípios da administração pública, entre eles e da transparência. E é interessante que a gente preste esses esclarecimentos para a sociedade, porque as pessoas ficam pensando que é má fé do Conselho Tutelar não realizar alguns atendimentos. E isso que precisa ficar claro para toda a comunidade, né? Que o fato não é má fé nossa enquanto conselheiros tutelares, até porque nós sabemos a nossa responsabilidade e o nosso compromisso que nós temos na garantia de direitos de crianças e adolescentes. Aqui não tem partido, né? O nosso partido é a defesa do direito de criança e adolescente, é o que nós estamos fazendo aqui no Conselho Tutelar. Então eu vou contar de fato como é que está a situação, e em relação a essa denúncia que você recebeu, de fato ela é verídica, ela é persistente, e nós ainda nos encontramos nessa situação na falta do veículo. Então eu vou contar de passo a passo como foi que aconteceu. Então, o nosso veículo ele completou a quilometragem recomendada para as revisões, que agora completou as 50 mil quilômetros rodados, o que precisa da revisão. Então foi entrado em contato com o secretário de transporte para comunicar que já tinha atingido a quilometragem recomendada para fazer a revisão, e o secretário autorizou que se entrasse em contato com a autorizada, que é em Teresina, para ser agendado para fazer a revisão regular do veículo. E isso aconteceu, eu mesmo entrei em contato com a concessionária para fazer o agendamento dia 9 de junho de 2022. Então foi autorizado tanto pelo secretário de transporte como pela secretária de finanças, Maria Lia.
E o veículo foi para Teresina, foi feito o orçamento, mandado para o secretário o orçamento dos gastos, dos serviços que seriam feitos e o valor. Só interromper aqui rapidinho. Eu tive aqui na sexta-feira, né, na parte da tarde, e a informação que eu colhi aqui é que o Conselho Tutelar havia levado esse veículo para Teresina sem consentimento da prefeitura. Acho que eu achei bastante estranho, porque um órgão, principalmente público, nenhuma concessionária vai aceitar, certo? Dar início a um serviço de manutenção, ainda mais em valores caros, quando um orçamento ou a manutenção geral no veículo, sem uma ordem de serviço. Então, eu acredito que essa informação foi equivocada. Houve autorização da prefeitura e, em particular, vinda de quem? De fato, houve um estranhamento aí na informação que foi repassada, né? Não foi a informação precisa do que de fato aconteceu. Foi feito esse primeiro orçamento, foi mandado pelo secretário de Transporte, com conhecimento da secretária de Finanças, Maria Lia, que autorizou o secretário de Transporte para que se pudesse levar o veículo para fazer os serviços necessários de uma revisão regular. Então, quando chegou em Teresina, foi feito o orçamento. O primeiro orçamento deu 14 mil e uns quebrados, né? E mandamos esse orçamento para o secretário de Transporte, no qual ele já colocou muitos empecilhos que não tinha condição e tal. Esse valor, às vezes até para quem está ouvindo, pode ser assim, um valor alto, né? Mas quem tem geralmente conhecimento já dessa área, quem trabalha com isso aí, sabe que um veículo, quando ele vem até há quanto tempo estava sem manutenção? Não, as revisões regulares aí para te ver, o veículo do Conselho Tutelar Santo Antônio dos Lopes é um veículo muito usado, até porque a nossa demanda é a demanda muito alta. A gente conseguiu esse veículo em 2019, então a gente já está com 50 mil quilômetros rodados. Cada 10 mil quilômetros rodados se faz a revisão, é governo federal. Então a cada 10 mil quilômetros se há necessidade que se faça a revisão. Então, devido a gente fazer esse translado no município todinho, as condições das estradas também, a gente sabe que é estrada de chão, então, de certo, vai danificar as peças do veículo e, de certa forma, vai ter as peças de um veículo desse é caro, né? Quem tem conhecimento de quanto custa a peça de um veículo, ele tem conhecimento do valor. Mas ele chegou novo, né? Chegou novo zerado, 0 km. E quanto tempo tem, de quando ele chegou até o início dessa manutenção? Chegou em 2019, então a gente já está na 5ª revisão, que a cada 10 mil quilômetros se faz a revisão. E essa é de 50? De 50 mil. As 3 primeiras revisões ainda está na garantia, por conta da concessionária, né? Então a de 40 mil quilômetros e de 50 mil já passou da garantia de responsabilidade do município que se faz essas revisões. Inclusive, em 2020, nós tivemos essa mesma situação. A gente passou quase 8 meses com o veículo aqui parado, aguardando que o município autorizasse. Foi preciso que nós entrássemos em contato com o Ministério Público, noticiasse a situação que nós estávamos passando, para que o município pudesse ser notificado pelo Ministério Público a resolver esse problema. Então, ano passado também tivemos essa mesma situação e esse ano novamente. Para te ver, como o carro daquele é muito utilizado. Não está nem com um ano ainda que foi feita a revisão. E a gente já chegou à quilometragem de 50 mil quilômetros. Então, em menos de um ano a gente fez 10 mil quilômetros. Então tem acumulado, Elise, procede essa denúncia de que tem acumulado a questão de atendimento a adolescentes, a denúncias de maus tratos, tem acumulado? Isso procede? Procede. De fato, nós temos muitas denúncias aqui que estão paradas no Conselho Tutelar por falta que nós não temos condições de realizar esse atendimento por conta do veículo não estar aqui no Conselho Tutelar. Inclusive, quando se foi feito este pedido, informado para o secretário de Transporte, no mesmo ofício a gente requereu, a gente fez a requisição que se fosse mandado um outro veículo até que se resolvesse esse problema do nosso carro que está em Teresina. Então é um pedido também que não foi atendido. Como fica essas famílias, esses adolescentes?
Tipo, porque há casos que são casos que requerem uma ação imediata. Casos de estupro, maus tratos também, né? Pode aí provavelmente até ocasionar a morte da criança. Como que fica isso? Infelizmente, a gente fica à mercê, né? As famílias ficam sem um atendimento, né? Não tem como nós fazermos nada, porque sem que nós tenhamos a estrutura necessária para realizar esse atendimento, nós somos impedidos por falta de uma estrutura adequada das condições para que nós possamos realizar esse atendimento. Então, infelizmente, a gente tem a vontade, mas nós não temos os equipamentos. Infelizmente, eles ficam sem atendimento. E, inclusive, nós temos casos aqui de maus tratos, de abuso sexual. Ultimamente, teve uma situação de abuso sexual que a Secretaria de Assistência Social disponibilizou veículos dele para que nós pudéssemos realizar o exame, levar para que fosse realizado o exame de condição carnal na cidade de Timon. Aí foi feito, mas outras situações não tem. Isso já nesse prazo em que o veículo está, nesse período agora? Isso, nesse período agora que o nosso veículo está em Teresina. Eu entrei em contato com a Secretaria de Assistência Social e ela disponibilizou o veículo deles para que nós fôssemos em Timon. Isso, né, claramente, né, qualquer consequência vinda, cabe então a responsabilidade ao município. A gente, de tudo, a gente se embasou em questões de documentos. Nós informamos ao Ministério Público a situação que o Conselho Tutelar se encontra hoje, a nossa demanda de denúncia que nós temos. O município também está ciente, né? Nós mandamos ofício para a Procuradoria do município questionando essa situação. Passou o prazo, extrapolou o prazo, até o momento nós não recebemos nenhuma resposta do município oficialmente. Houve-se muito boatos, mas são informações não oficiais, então que não levam em consideração. Mas a gente, de certa forma, está se embasando que nós temos esse respaldo via documento de que a gestão municipal está ciente de que nós estamos sem veículo. O Ministério Público também está ciente que nós estamos sem veículo. Houve um novo contato entre Conselho Tutelar e município? Não se houve mais esse contato, né? Mas a ciência... A ciência, eles têm ciência através dos ofícios, tem os recebidos deles aqui, inclusive da Procuradoria do município, Secretaria de Transporte, e o próprio Ministério Público também está ciente, a gente está sempre em contato com o Ministério Público para saber como é que está a situação. A última informação que eu tive do promotor é de que eles mandaram também expedir ofício solicitando informações, deram o prazo, né, conforme a Constituição dos órgãos públicos, tem um prazo também eles responderem. Eles também não responderam. Então é assim, a gente pode observar que se o próprio Ministério Público eles não estão dando essas informações, imagine para nós enquanto Conselho Tutelar, né? Mas eles estão cientes e vai reiterar o ofício. O Ministério Público, conversei com o promotor, ele vai reiterar o ofício solicitando, dando novo prazo, requisitando as mesmas informações, e nós estamos aí aguardando, né, o que é que se vai resolver nessa situação desse veículo. No ano anterior, ano 2021, nosso veículo foi mandado pelo secretário que se levasse em uma oficina aqui do município, né, e foi levado, só que foi feito uns reparos, né, uns reparos paliativos no veículo e foi aumentar mais o problema ainda. Daí, dessa situação, foi que nós entramos em contato com o Ministério Público, porque nós fazemos atendimento de criança e adolescente, fazemos o translado de criança e adolescente para tirar de alguma situação de risco. Então, ao momento que nós estamos tirando de uma situação de risco, nós também não podemos colocar em uma situação de risco. Então, o veículo não tem as manutenções regulares, que não é feito os reparos. Se ele não for feito isso, a gente está colocando a criança também em situação de risco e nós vamos estar cientes disso. Então, a gente não quer responder por crimes desse tipo, de forma alguma, e nenhum outro tipo de crime, né? Então, o nosso papel enquanto Conselho Tutelar é garantir o direito de criança e adolescente e protegê-los. E é o que a gente faz, o que a gente busca mesmo é garantir esses direitos. Então, de forma alguma, a gente vai tirar uma criança em situação de risco e colocar outra situação de risco. Então, se não tem as manutenções regulares, nós paramos o veículo. Enquanto não se faz essas revisões, a gente não utiliza. Então, só para deixar claro mais uma vez, vou até olhar para essa câmera aqui, para a população, né? O Conselho Tutelar tem tomado as devidas providências, né? E tem feito o que, né, o braço do Conselho tem alcançado, né? Então, se porventura, né,
o Conselho Tutelar não ter atendido a demanda da população, isso é de fato responsabilidade do município. William, e é interessante que quando nós recebemos ligações de pessoas fazendo denúncia, nós deixamos isso bem claro na ligação, que nós vamos receber, mas que nós estamos com essa situação do veículo, e é por conta do município não pagar os serviços que foram realizados. Existem populares que às vezes acreditam na tese de que é incompetência do Conselho e não do município? Existe demais, né? O povo confunde muito porque eles querem que a gente utilize os nossos próprios veículos para fazer o atendimento, o que não é correto, né? Até isso também. Até contra a lei também, que a gente não pode utilizar os nossos veículos, os nossos bens para fazer serviços públicos, né? Porque serviço público tem que ser os equipamentos da gestão pública disponibiliza. Você acha que a prefeitura, eu vou fazer uma pergunta óbvia, né? Você acha que a prefeitura resolveria isso facilmente, caso tivesse disponibilidade tanto da secretária como do prefeito? Sim, isso é falta de vontade mesmo. Eu compreendo que seja uma falta de vontade mesmo, né, de que se resolva esse problema. Se eles tivessem vontade mesmo, de fato, abraçar a causa de crianças e adolescentes, isso era um problema que não era necessário a gente estar nessa situação que nós nos encontramos hoje. Porque a partir do momento que eles têm conhecimento de que o veículo está completando a quilometragem regular para se fazer a revisão, de logo providenciaria essas providências, né? Tomariam conta disso. Houve em alguma situação em que o respaldo deles foi a falta de recurso ou algo relativo? Não, pra gente nunca, até porque eles nunca responderam pra gente, né, qual o motivo de não fazer o pagamento. A gente não sabe qual o motivo que aqui está levando a essa situação, não. Então todas as tentativas de contactar a administração foi simplesmente ignorada? Isso. As nossas solicitações elas foram ignoradas e o município permanece inerte dessa situação. Então, eles sabem da situação do Conselho Tutelar, mas também ficam de braços cruzados, ao meu conhecimento, até porque não foi nos informado nada, não nos responderam até o momento, então não sei o que justifica o não atendimento e o não pagamento desses serviços que foram realizados no veículo do Conselho Tutelar. Então é isso, hoje, só para você entender, né, hoje o Conselho Tutelar está aí, né, com atendimentos de administrativo está normal, óbvio, né? Mas a questão de visitas, né, e ação concretas relacionadas aos trabalhos do Conselho hoje está parada por falta aí do veículo, né, que foi levado para a concessionária para fazer aí os consertos e manutenções devidas, mas por falta de pagamento da prefeitura o carro não foi liberado para voltar aos trabalhos aqui no Conselho Tutelar de Santo Antônio dos Lopes. Outra questão que eu passei aqui, dei uma observada, né, aqui, até no prédio do Conselho, foi a reforma recentemente feita, né? Eu tentei localizar alguma empresa licitada para a prestação desse serviço de reforma aqui do prédio do Conselho. Não identifiquei, mas eu acredito que foi um valor alto, né, para a reforma desse prédio. Inclusive eu vou estar providenciando esse contrato e valores referentes a isso. Mas o que eu tenho observado é que não foi de fato uma reforma, né? O que eu pude observar aqui foi que houve uma pintura, né, alguns detalhes de acabamento, inclusive até mal feitos ao meu ver, né, e visivelmente isso, uma simples pintura. Alguns locais colocaram enmassamento, mas pelo que eu posso observar no prédio não foi feito nenhum tipo de serviço que possa impedir de fato a infiltração que é enorme aqui no prédio, né? Ao seu ver também, Elias, não sei nem se você pode falar isso de uma forma pessoal, mas ao seu ver, houve algo eficiente nessa reforma, uma reforma de fato eficiente
de acordo com contratos e licitações que obviamente deve ter? Isso também foi outra questão, de que desde o ano passado, 2021, nós também tínhamos esse grandes problemas aqui em questão à estrutura predial do Conselho Tutelar, né? E de fato nós solicitamos do município que se fosse feito esses reparos, as infiltrações aqui no inverno mesmo que está lá fora, que o telhado aqui estava todo esculhambado, todo quebrado, então chovia mais dentro do que fora, posso até dizer assim. E só agora também, que foi através do Ministério Público também, que nós conseguimos que fosse feito essa maquiagem aqui, né? Bem, o que eu posso entender aqui é que o município, né, tem trabalhado para, ou melhor, tem feito aquilo que é de sua responsabilidade, né, referente ao Conselho Tutelar, somente baixo de pressão. É verídico? Aqui o que está acontecendo aqui é dessa forma, né? A gente só consegue as coisas aqui através da Justiça, através do Ministério Público, até do próprio Judiciário mesmo, que obriga que o município faça esses serviços, né? Não por conta de vontade própria mesmo, infelizmente, o que não deveria acontecer. E o mau uso da máquina pública, né, que nós podemos observar aqui, isso aqui são impostos que cada cidadão paga, né, para que seja feitas as manutenções do município, né? Mesmo que seja, quando se trata de serviço público, não é porque é público se deve ser feito um serviço ruim, de má qualidade, até porque é pago e é bem pago para que se faça um serviço bom e duradouro. Muita gente, talvez até falta de acesso à informação, acha que o Conselho Tutelar é um órgão, né, que é custeado com despesas do Estado. Não, é do município. Fala um pouquinho, Elias, até para quem aí não tem essa informação. O Conselho Tutelar é um órgão. Fala para aquela câmera. O Conselho Tutelar é um órgão que foi criado por uma lei federal e dentro desta lei federal já diz as obrigatoriedades do município enquanto a implantação de um Conselho Tutelar. Então, quando se implanta um Conselho Tutelar no município, é o município que vai assumir todas as responsabilidades em questão de despesas, de funcionamento, de estrutura, para que se possa haver um pleno funcionamento na garantia desse direito de criança e adolescente. Então, existe uma lei federal e logo também se existe uma lei municipal para que se possa executar esta lei federal. Então, na própria lei municipal também deixa bem claro que todas as despesas do Conselho Tutelar é de responsabilidade do município. As pessoas realmente confundem. Nós somos um órgão vinculados à Prefeitura Municipal, à gestão pública, mas nós somos um órgão independente, é um órgão independente, né? E tem que existir harmonia, né? Mas as nossas decisões é colegiado, não é de um conselheiro, é colegiado. São 5 conselheiros, entre a gente, nós colocamos uma demanda ali para se discutir e entre nós 5 tomamos uma decisão. Já houve em algum caso, né, desde que você entrou para o Conselho até então, de interferência direta do município no órgão Conselho Tutelar? Não, de forma alguma. De forma alguma, né? Essa independência a gente faz com que ela funcione de fato, a gente não permite de forma alguma. Mas houve já tentativas? Não tenho conhecimento nessa nossa gestão, desde quando a gente iniciou nossos trabalhos, a gente não tem conhecimento, não. Sobre a questão de salário, né? Até pouco tempo, pelo meu conhecimento, por muito tempo os conselheiros tiveram um salário aí ridículo, né? Ao meu ponto de vista, né? Algo até humilhante, para se dizer. Houve um reajuste, porém, ainda, ao meu ver, baseado no teto aí do salário dos conselheiros tutelares, ainda está um valor abaixo do que seria justo, certo? O que você tem a falar sobre a questão de salário? De fato, nós recebemos um salário mínimo, né? As pessoas até desconfiavam e criavam ideias de que nós recebíamos um valor bem alto, né? Um valor bem a mais de um salário mínimo. Mas não, a gente recebia um salário mínimo. O ano passado que se foi aprovado a nova lei do Conselho Tutelar e todos os órgãos de defesa de proteção do direito de criança e adolescente, foi reestruturada a lei municipal que existia, foi
foi feita uma nova lei e nessa nova lei se houve um aumento na remuneração do Conselho Tutelar. Então, em outrora que nós recebíamos um salário mínimo, agora com essa nova lei, desde janeiro desse ano, que a gente começou a receber R$ 1.700, o que está na lei municipal. Ótimo. Eu estava inclusive analisando hoje um documento de ementa que foi aí sugerido pelo Executivo e aprovado na Câmara, né? Sobre a questão de cargas horárias dos conselheiros e existe em outras legislações também, que deve ser aí de igual tamanho, né? A carga horária, obviamente. Porém, na última vez que eu estive aqui, eu pude observar que havia conselheiros que estavam ausentes aí no seu horário habitual de trabalho. O que você tem a falar assim, sobre isso? É do seu conhecimento? É de praxe? Não, né, do meu conhecimento nessa relação aí não. Né, mas na própria lei também, existe também na própria administração pública o princípio da isonomia. Então, se você ocupa um cargo de conselheiro, as suas atribuições são as de todos os 5, as atribuições são as mesmas. Então, carga horária, salarial, de acordo com o princípio da isonomia, tem que ser igual para todos. Entendeu? Então, aqui é feito se tem a escala de conselheiros tutelares, né, dos conselheiros, nessa escala também é atendido este princípio de que todos tenham a escala normal, igual a todos, questão de horário também é igual para todos. E se porventura, não só relacionado ao Conselho Tutelar, mas qualquer funcionário público que tenha aí, usufruindo desse tempo que ele deveria estar no trabalho, a sua visão é algo ilegal? Sim, não é normal, né? Não é legal, né? Até porque se na lei você é ciente da sua carga horária, você tem que cumprir a sua carga horária. Então, desde que você não esteja cumprindo, você está ferindo a lei. Né? E a lei a gente tem que cumprir. Perfeito. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer você por estar disponibilizando esse tempo para estar prestando esse serviço não a mim, mas à população de Santo Antônio dos Lopes. E mais uma vez, obrigado, Elias. Eu tenho aí tentado, né, nessa batalha lutar por direitos aqui no município de Santo Antônio dos Lopes e visivelmente você, através de conceder essa entrevista, também está prestando esse serviço à população. Muito obrigado. Né? Nada, eu que agradeço, né, por ter nos dado essa oportunidade também, oportunidade da fala, né, da repercussão também, que as pessoas têm acesso a essas informações, porque às vezes a gente fica dizendo para um, dando essa justificativa, explicando para um e para outro, mas não chegam a todos que devam ter conhecimento. Então, a gente sabe que hoje as mídias, as redes sociais, ela tem uma amplitude muito grande da informação. Então, para a gente isso é muito importante, que as pessoas também possam ter conhecimento de fato do que está acontecendo aqui. Então, você nos abriu esse espaço também, de certa forma, me foi informados na sexta-feira mesmo que você esteve aqui presente, né, que pegou algumas informações, fez algumas imagens e tal, o que a gente sabe que é permitido pela Constituição Federal, né, devido ser um órgão público também, e que de acesso a essas informações que podem ser dadas, né, ao cidadão. Então, a gente agradece também esse espaço que nos foi concedido. Então é isso. Eu queria mandar um recado direto para a administração pública de Santo Antônio dos Lopes que tome as devidas providências, né? Porque falta de recurso não é. E crianças e adolescentes têm aí sofrido a consequência dessa irresponsabilidade. É uma irresponsabilidade, ok? Deixar um órgão de tamanha importância que trabalha diretamente aí com o bem-estar de vidas, né, direito de crianças e adolescentes, aí abandonados relacionados a esse serviço por falta aí de manutenção, de pagamento da manutenção do veículo do Conselho Tutelar, ok? Secretaria de Administração, prefeito, tome atitudes.